Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como é bom fazermos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Estamos vendo que André Luiz agora está se encaminhando para uma nova experiência, aquela experiência do trabalho, aquilo que ele estava buscando, ser útil. Ele, no capítulo passado, graças ao amparo de Dona Laura, encontrou o ministro Genésio, a quem solicitou, nas novas perspectivas, uma atividade. E o ministro Genésio, comovido, encaminha-o às câmaras de retificação. Tobias o leva e agora, por fim, no capítulo 27º, que nós começamos hoje, André Luiz encontra o trabalho. Esse é o título do capítulo. O trabalho, enfim. Já, olha aí, olha o nosso lar. Já está com o seu? Já criou o seu cantinho de leitura? Pouca coisa, não precisa de muito não. Você conseguirá, com poucos recursos, um ambiente que te preencha de conforto mínimo para que a leitura seja agradável. Então vamos ao capítulo 27º. Aqui nós vamos ver André Luiz com Tobias nas câmaras de retificação. E o capítulo é muito rico, portanto, já vamos logo agora começar a ler o que está nele. Acompanhe o texto, pegue o seu Nosso Lar, vamos juntos. Nunca poderia imaginar o trabalho que estava agora sob os meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas do quê? Repletas de despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas ao acaso, a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, facies monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que atendeu atenciosamente. E ele então disse a ela: eu vejo poucos auxiliares aqui hoje, o que aconteceu? E ela respondeu: o ministro Flacos determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. Samaritanos são aqueles que fazem parte de uma organização de espíritos benfeitores em nosso lar, que saem às regiões umbralinas em busca de criaturas aflitas. Então o ministro Flacos chamou a maioria para que acompanhasse os samaritanos para os serviços que nos esperam hoje nas regiões do umbral. E então Tobias, vendo o volume de trabalho com poucos trabalhadores, disse: nós temos que multiplicar energias, não temos tempo a perder. E então André Luiz começou a escutar: irmão Tobias, por caridade! Gritou um velho gesticulando, que estava preso ao leito, como um louco. Eu estou sufocando, isso é 1000 vezes pior do que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, preciso de ar, quero muito ar, não respiro. Tobias então aproximou-se e, examinando-o com atenção, perguntou à enfermeira: por que o ribeiro teria piorado tanto? E então a nobre serva respondeu: ele experimentou uma crise maior. E o assistente Gonçalves disse que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo da sua perturbação. Como ele ainda se acha muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobrezinho não tem resistido como seria de se desejar. Hoje ainda, muito cedo, ele levantou da cama sem consentimento nosso e saiu correndo desabaladamente. Gritava que lhe exigia uma presença no lar, que não poderia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era
crueldade retê-lo aqui em nossas câmaras, distante de casa. Lourenço e Hermes, que eram outros 2 trabalhadores, esforçaram-se para trazê-lo de volta ao leito, mas foi impossível. Eu então resolvi aplicar alguns passes de prostração. Tirei dele as forças e a mobilidade, em benefício dele mesmo. E Tobias, pensativo, respondeu: fez muito bem. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela, a família, receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Olha que interessante. Veja só, antes de irmos para o intervalo, um espírito que estava lá sofrendo o ataque vibratório dos pensamentos dos seus parentes. Lastimando porque tinha morrido, esquecendo de orar por ele, ficavam exigindo a sua presença, ficavam reclamando: por que você foi embora? E o que vai ser das crianças agora? Eu preciso da sua ajuda. Então, você já viu que males nós produzimos aqueles que dizemos amar? É o caso do Ribeiro. Tão desesperado ficou porque ele ainda não tinha esclarecimento, nem tinha mente em equilíbrio para manter-se a cavaleiro dessas exigências afetivas. Ele saiu correndo da cama querendo voltar para casa. E então, os enfermeiros, os responsáveis, usaram da caridade para tolher um pouco essas energias a fim de que ele ficasse na cama, aplicando passes de dispersão para tirar a mobilidade e prostrá-lo um pouco. Conseguiram que ele ficasse sossegado. E aí veio Tobias dizendo: é assim então? Nós vamos providenciar alguns problemas a mais para a família na terra. Porque se ela está fazendo isso com o pobre Ribeiro, é porque ela não está tão ocupada com outras coisas que deveriam estar lutando, buscando concretizar. Vamos piorar um pouco a situação da família. Vamos pedir que os espíritos amigos os coloquem em situações um pouco mais complicadas, porque assim eles vão dar sossego para o próprio Ribeiro. Vejam só que interessante como o mundo espiritual atua às vezes usando de determinados problemas para beneficiar outras circunstâncias. Próximo bloco, nós continuamos com o capítulo 27 do livro Nosso Lar. Fique aí.